Eu quero trazer uma palavra hoje que é fruto de uma meditação que eu ouvi ontem de um pastor nosso, César Oliveira. Ele sempre posta umas reflexões, convidando para um evento de homens, e me interessou porque sábado agora que vem, dia 23, até convidei Ed e Luciano. Se Daniel quiser ir também, a gente vai. Em Cruz das Almas, uma igreja que o pastor amigo meu lá me convidou. É um encontro de homens. Não sei se tem mulher lá, vou até perguntar ele, para ver se pode levar mulher também. E o pastor César, ele é um jovem, uma graça maravilhosa. Ele estava fazendo uma alusão ao fato de uma pessoa ser macho e de uma pessoa ser homem. Porque muitas vezes a gente bate no peito que eu sou macho, mas não tem coragem de dizer eu sou homem. Porque homem é diferente de macho. Homem é aquele que assume responsabilidade, que tem caráter, fala a verdade, trabalha, se responsabiliza por sua família, assume os seus erros, fraqueja, pede perdão, se arrepende. Isso é homem. Macho, não. Macho qualquer um pode ser. Ele dá esse exemplo, até o cachorro pode ser macho, sim ou não? Tem cachorro macho, cachorro fêmea. Mas a gente está falando de homem, de hombridade. Quando a gente fala de homem, segundo a palavra de Deus, está falando do caráter de Cristo, do caráter de uma pessoa, sendo homem ou mulher, cristão. Cristão é alguém com o caráter de Cristo. Eu não tenho ainda o caráter de Cristo, mas nós estamos caminhando. É por isso que a vida cristã é a vida do caminho. Caminhando para onde? Para a estatura de Cristo, para ficar parecido cada vez mais um homem com Cristo. Mas eu sou mulher, você é homem também. Nós somos seres humanos, não somos nem macho nem fêmea a princípio, mas Deus nos chamou para a hombridade, para sermos sacerdotes. Quando Jesus entregou a sua vida, ali ele assumiu o sumo sacerdócio. Jesus é o primeiro sacerdote do universo. E todos os seguidores de Cristo são chamados ao sacerdócio. Amém? Então aqui eu estou vendo sacerdotes e sacerdotisas. Homens e mulheres sacerdotes. Então eu queria trazer uma palavra hoje, que está em Juízes, capítulo 4, que fala de um homem que deixou a desejar no tocante a ser um sacerdote, e de uma mulher que, apesar de ser mulher, ela expressou o caráter de Cristo, de sacerdote. Amém? Eu vou já dizer o nome dela e o nome dele, que todos nós conhecemos a história. Juízes 4. Eu vou ler até o versículo 14 talvez. Depois da morte de Eiúde, mais uma vez os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Veja, o povo de Deus andava fazendo coisas erradas o tempo todo. Mais uma vez eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Ou seja, o Senhor entregou o povo dele nas mãos do inimigo, que reinava em Azor, um território estrangeiro. O comandante do seu exército era Cícera, era o homem comandante do exército de Jabim, rei de Canaã. E ele habitava em Arosete Argoim. Não vem muito ao caso, só para dar um contexto disso. Os israelitas clamaram ao Senhor, então eles oraram por misericórdia. Senhor, tem misericórdia, perdoa nós erramos e tal. Porque Jabim, que tinha 900 carros de guerra feitos de ferro, havia oprimido eles cruelmente durante 20 anos. Eles estavam debaixo de opressão de 20 anos. Naquela época, aí vem a primeira pessoa que eu quero falar nesta noite. Naquela época, Débora
profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Quem era líder do povo de Deus? Débora, sacerdotisa, profetisa. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse questões entre eles. Então ela era procurada para aconselhar, faça assim, vá por aqui e tal, e julgar as questões. Débora mandou chamar Baraque, é outro nome que eu queria trazer nesta noite aqui. Débora e Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: vejam o que Débora falou para Baraque. O Senhor estava colocando o povo de Israel nas mãos do inimigo, mas Israel tinha que o quê? Que lutar. Orou, fez o clamor e tinha que lutar. O Senhor, o Deus de Israel, olha o que Débora falou para Baraque: o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Ou seja, a profetisa, ela profetizou que o Senhor ia dar vitória a eles. E ela então chamou Baraque e mandou ele ir reunir 10.000 homens, 10.000 soldados e ir para a guerra. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Que homem é esse que só vai se a mulher for? Só vai se a mulher for. Bota a mulher na frente. Está vendo como é que estão os homens de hoje? Que na verdade são machos, mas não assumem a responsabilidade de homem, de defender a sua família, a sua pátria, os interesses do seu povo, mesmo sabendo que Deus ia dar vitória. Débora respondeu: tá bem, eu vou com você, mas sabe uma coisa, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Ou seja, você vai ganhar a guerra, mas você não vai levar nenhum galardão, nenhuma recompensa, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque, onde ela convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens, e o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, havia se separado dos queneus, descendentes de Jobabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda junto ao cavalo, isso não veio ao caso. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de guerra feitos de ferro e todos os seus soldados de Agoim ao rio Quizon. Verso 14. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido de 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, então deu a vitória a Israel. Juízes 4 fala desse episódio. E Débora, ela diz: levanta-te, porque este é o dia, no verso 14. Aí ela desceu o monte Tabor primeiro. Quem desceu primeiro? A mulher. Quem que deveria descer primeiro? O homem. Ela foi na frente e o homem foi atrás. O general do exército foi atrás da mulher. Quantos casos a gente conhece em que a mulher toma atitudes de responsabilidade primeiro do que o marido, primeiro do que o homem? Você conhece isso? É muito comum a gente ver no nosso meio as mulheres tomando a frente das coisas e o marido esperando, se escondendo atrás da mulher. Então, Débora foi na frente e o general foi atrás. Qual é vamos dizer assim, o exemplo que nós podemos abstrair disso, para nós que somos cristãos?
Jesus, ele nunca ia atrás, ele ia à frente, ele sempre tomava a iniciativa, ele tomava a responsabilidade, ele assumia. Está vendo? Em João 18, quando os soldados, né, foram buscar, o Judas Iscariotes foram buscar Jesus para crucificar, Jesus não se escondeu não, ele não botou, vai lá, diz que eu não estou, foi isso que Jesus fez? Não, olha o que diz a Bíblia, sabendo tudo o que iria acontecer com ele, se adiantou e perguntou, a quem vocês estão buscando? A Jesus, ele sou eu. Ele não se acovardou, ele foi o primeiro a dizer, estou aqui, estou pronto, assumiu a responsabilidade. Então 11, os discípulos correram, e ele foi na frente. Você, nos seus relacionamentos, quem tem ido na frente? O homem ou a mulher? Eu não estou falando de macho. O homem ou o macho? O sacerdote, ele vai na frente, ele não espera para ir depois. Não quer dizer que tem que ser mulher sacerdote, porque todos, depois da cruz, homem e mulher, todos nós somos sacerdotes. Uma vez, teve um evento, né, grande aí, e chegou um povo da Assembleia de Deus, me pediu para eu pregar, mas antes de pedir para eu pregar, perguntou, o irmão é sacerdote? Eu, claro que nós somos todos sacerdotes, eu não falei nada, na época era novo convertido, isso foi 2009, tem quantos anos? 17 anos atrás, né? Eu fiquei bobão naquela época, fiquei assim, o que eu vou dizer a essa mulher? Fiquei com vergonha, porque eu não esperava ela, uma mulher crente, uma mulher que era líder, me fazendo essa pergunta. Então, quando eu te perguntarem se você é um sacerdote, se você é um cristão, você vai dizer, sim, eu sou sacerdote. No catolicismo romano, sacerdote é somente o padre, o resto não é sacerdote. Então, Cristo morreu só para os padres, só para os líderes, só para os pastores? Não. Quando ele morreu, ele lascou o véu, foi rasgado de cima e embaixo, e todos nós podemos agora entrar no Santo dos Santos e fazer sacrifício, e adorar, e pregar, e fazer tudo que o sacerdote foi chamado para fazer, assumir suas responsabilidades. Então, só vou se você for. A mulher foi na frente e o baraque, só vou se você for. Isso é coisa de menino, não de homem. Não é assim? Às vezes eu brinco com uma criança aí. Você quer ficar aqui? Você gostou daqui? Gostei. Você quer ficar aqui? Só fica se minha mãe ficar. Coisa de menino, isso é normal. Agora o homem, só vou se a mulher for? Não, nós temos que assumir nossa responsabilidade. Então, é medo de confronto fantasiado de prudência. Não, porque pode ser, né? Fala com a mulher, leva as crianças para a igreja. Tem muito disso aqui, né? Leva os meninos para a igreja. Ora por mim. Minha esposa é mais espiritual do que eu. Não existe isso. Todos nós somos chamados a assumir a responsabilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, né? Talvez você tenha em casa alguém nessa situação que precisa você tomar. Primeiro você toma essa consciência e depois você leva essa visão para esta pessoa, declarando em fé que ela é um sacerdote, que ele é um sacerdote, ele é um homem de Deus, ele foi chamado para assumir responsabilidade. E é por isso que eu gostei muito daquela palavra. Nem todo macho é homem, porque macho, qualquer animal pode ser, mas homem que assume a responsabilidade tem que ser parecido com Jesus, tem que ser sacerdote. E o sacerdote fala como? Filho, vem cá, vem orar comigo, vem orar com o papai. Ah, vai orar com a mamãe, que a mamãe é mais espiritual. Que isso? Fugindo das suas responsabilidades. Como é mais promessa? Amor, vamos jejuar juntos, vamos orar juntos, né? A guerra da casa é minha também. Às vezes a guerra da casa, o marido deixa com a mulher, deixa ela resolver. Eu confesso para você que eu já fiz muito isso, porque é mais cômodo. Não tem intriga, não tem nada, não tem espada. Eu fico em paz, eu quero paz. Mas Jesus disse que nós não fomos chamados para paz, nós fomos chamados para guerra, para assumir a responsabilidade. Amém? Adão estava do lado de Eva, quando a serpente foi lá e enganou ela. Ele ficou mudo, não falou nada, não assumiu a responsabilidade, estava do lado. Qual foi o resultado? Perdeu o paraíso, perdeu ela. E Jesus viu a cruz chegando, ele correu da cruz?
Ele correu para a cruz. Correu para a cruz. Se eu for, qual foi o resultado? Ele ganhou o mundo. Ele é o dono do universo. 3 atitudes de Tabor. Levanta primeiro. Acorda 30 minutos antes da casa. Intercede pela sua família. Baraque esperava Débora orar. Débora já sabia que Deus ia dar vitória a Israel. E ele precisou ser ministrado por Débora. Lógico, Débora tinha relacionamento com o Senhor. Ele esperava Débora orar. Então, você não espera ninguém. Confessa primeiro. Errou? Vai pedir perdão antes de cobrarem. A gente tem que ter essa sensibilidade. Claro que com o tempo a gente vai ganhando essa sensibilidade. A gente percebe quando feriu, quando magoou alguém, a gente vai lá e pede perdão. O sacerdote, ele purifica o altar. Ele não espera a fumaça subir sozinho. Vai para a guerra primeiro. Problema financeiro? Vício? Filho rebelde? Não joga no colo da mãe. Baraque só ia se Débora fosse. Amém? Segunda coisa, o sacerdote serve com autoridade. Macho oprime por insegurança. Observe que todo homem que oprime a mulher, ele é um homem inseguro. E todo homem que serve, ele tem autoridade. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas procuravam ela para que julgasse as questões deles. Ou seja, ela era uma mulher que tinha autoridade, que as pessoas vinham até ela, para ela servir com aconselhamento, com julgamento das causas, etc. Débora julgava debaixo da palmeira. O povo subia até ela. Não precisou de chicote. A unção atraía as pessoas. Jesus, ele diz assim: sabendo Jesus que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, levantou-se e começou a lavar os pés de quem? Dos discípulos. Em João 13. Jesus, ele servia, ele disse: eu, o Filho do Homem, não veio para ser servido, veio para servir e dar vida por muitos. Autoridade máxima, serviço máximo. Você quer ter autoridade? Sirva. Foi isso que Jesus nos ensinou. Macho, ele é inseguro. Aí o que é que ele faz? Ele grita, porque não tem respeito. Ele humilha, porque não tem honra. Aí diz assim: na minha casa, quem manda sou eu. Isso é uma frase de quem não manda nem em si mesmo. Quem manda, quem tem autoridade, não é quem manda, não precisa falar isso. Sim ou não? Macho, ele confunde ser cabeça com ser ditador. Efésios 5 diz que nós somos o cabeça da esposa, não ditadores dela. O sacerdote entende Efésios 5, 25. Assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cabeça existe para levar pancada no lugar do corpo, né? Você já viu? Quando, não sei você, mas quando minha mãe me ia bater, eu escondia o corpo e botava a cabeça na frente. Cabeça é para levar pancada, o corpo é para ser preservado. O corpo é a igreja. Quem é a igreja? A esposa, a mulher. Amém? Então, e Davi era rei, né? Quando Mical, a mulher dele, ficou zombando com ele, porque ele estava dançando por causa da vitória, né? Ele estava dançando para o Senhor. Ele bateu nela? Não. Ele simplesmente respondeu: perante o Senhor eu dançarei. Samuel 6, 21. A autoridade segura, não se ofende fácil. Servir. O símbolo de servir é um avental. Jesus na época não tinha um avental, ele se enrolou com uma toalha para lavar os pés dos discípulos. Então, 3 atitudes do avental. Serve sem plateia. Aquilo ali foi dentro de casa, ele não estava mostrando para ninguém. Lava a louça numa quinta-feira de noite. Não precisa estar assim, ó, vou lavar a louça domingo, porque a casa está cheia de visita, para todo mundo ver que eu lavo a louça. Troca a fralda, se quem tiver filho, né? 3 horas da manhã, acorda, deixa a mulher dormir, vai trocar a fralda. E Débora, ela não julgava só no culto, ela julgava no público. Era no dia a dia. Ela ouvia antes de julgar. Bom, macho quer ser servido. O sacerdote, o homem, sabe que tamanho de homem se mede pelo tamanho da toalha que ele amarra na cintura. Quanto maior a toalha,
mas servir, ele vai servir aos irmãos, né? Então esse homem, ele tem o quê? Autoridade. Eu posso ser pequenininho, mas se eu sirvo como Jesus, então eu sou grande. Glória a Deus. E em terceiro lugar, o sacerdote, o homem, ele devolve a glória. O macho rouba o crédito. Em Juízes 5, 2: quando os líderes assumem a liderança em Israel, quando o povo se apresenta voluntariamente ao Senhor, louve ao Senhor. Ouçam, ó reis, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Aí ela começa a cantar, a louvar ao Senhor, dar glória a Deus. Não trazer os méritos para ela própria, porque no fim foi Deus que deu vitória para ela. Amém? Como é que o macho faz? Eu que pago as contas. Ah, se não fosse eu nessa família. Quando ele morrer, talvez a família vai até passar melhor, sabia? Muitas vezes. Todo mundo precisa saber que ele é o provedor, que é ele que bota a comida em casa, que é ele que paga as contas. Não é assim? Ele precisa de aplauso de alguém para aplaudir ele. Esse é o macho. Jesus, ele dizia assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, agora tu me glorifica. Primeiro ele glorificou o Pai. Ele tinha poder para chamar 12 legiões. Escolheu o quê? A cruz. Servir na cruz. E Débora, ela disse: eu louvarei o Senhor, eu cantarei ao Senhor, assim ao Senhor pereçam todos os teus inimigos. Então ela ganhou, ela levou glória a Deus. Débora era uma sacerdotisa. Ah, eu sou uma mãe com meus filhos. Então ele é mãe só na hora de cobrar o respeito. Me respeite, viu? Eu sou seu pai, eu cuido de você como uma mãe. Já o sacerdote, que a mãe Israel, ela, em Juízes 5, no versículo 7, ela gera, ela nutre, ela chora pelos filhos, mas na hora da foto, o que é que a gente faz? A gente desaparece, deixa a foto lá para quem quiser tirar. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Amém? Ah, sua esposa é elogiada. Então você vai, ela é crente de verdade. Minha mulher é crente de verdade. Eu só estou junto dela. Isso mata o nosso ego e dá glória a Deus. Amém? Na crise deu errado, a conta estourou, fui eu que falhei. Como é que eu faço? Foi você que gastou, que não devia ter gasto, né? Aí bota a culpa na mulher. Foi eu que falhei, me perdoe, vamos resolver isso juntos. O macho precisa de holofote. O sacerdote, ele fecha o quarto, tranca a porta, ora ao Senhor, e o quarto se enche de luz. Conclusão: Israel teve 10 mil soldados e só precisava de um homem. Tinha Baraque, mas Deus usou quem? Uma Débora. Hoje Deus está olhando para essa igreja. Tem muito Baraque sentado aqui, viu? Pastor, ora pela minha casa. Minha esposa jejuma. Ah, eu não levo jeito. Não é assim? Então a obridade de Cristo é João 10, 11. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não terceiriza, ele não dá, não, tome conta lá, você, não. Ele vai dar conta das ovelhas dele. Glória a Deus. Ele não oprime, não rouba a glória. Ele vai na frente. Ele lava os pés e morre na cruz. Hoje o altar está aberto para Baraques. Amém? O que é que esse Baraque tem que fazer? Morrer e nascer sacerdote. Quantos aqui querem ser sacerdotes? Querem está cansado de ser Baraque, né? E quer ser sacerdote? Fica de pé para a gente orar. Quem está cansado de não assumir a responsabilidade, de dizer não, botar, sempre procurar alguém para terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Eu gostei muito da palavra que Tamires ministrou aqui, de Deus. Aquilo ali, se a gente meditar, se a gente pensar direitinho no que Tamires colocou aqui hoje à noite, eu nem precisava pregar, porque ela disse assim: Deus não vai fazer o que você pode fazer. Tem coisas que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer o impossível. O possível é você que tem que ser levantado para fazer. Ele te levantou para isso. Amém? Então Deus não levanta macho,
Deus levanta sacerdotes. Glória a Deus. Macho cobra de Débora. Ah, Débora, vai tu, só você for. O sacerdote, ele vira uma Débora. E Débora só aponta para Cristo. Coloca a mão no peito e repete comigo. Eu levanto primeiro. Eu sirvo primeiro. Eu morro primeiro. Amém? Diga assim, de hoje em diante, a guerra da casa é minha. Muitas vezes você tem um macho em casa, mas Deus te chamou como sacerdote da tua casa. Ah, mas eu sou sexo masculino, não importa. Deus quer Déboras, quer Cristos. Débora só aponta para Cristo. Glória a Deus. Nós temos esse desafio de ser o primeiro, né? De ser Débora de calça. Amém? Quantos querem ser Débora de calça? Eu quero. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Bênção demais, estamos aqui juntos, reunidos como família, com teus filhos. Eu vejo aqui somente irmãos meus, filhos do Senhor, irmãos de Cristo. E nós estamos aqui para Deus nos ajudarmos uns aos outros, ministrando a tua palavra, aprendendo na unção do teu Espírito, para que a gente possa crescer aí nesse chamado de sermos cada um sacerdotes. Cada um, todos nós aqui temos uma responsabilidade. E essa nossa responsabilidade nós não queremos abrir mão. Nos ajuda, Pai, em nome de Cristo Jesus. Porque a gente sabe que toda vez que a gente se levanta para cumprir aquilo que o Senhor quer que a gente cumpra, que é a tua vontade, todos nós sermos sacerdotes, o inferno se levanta. Mas como foi dito aqui por resto, o inferno se levanta para cair. E nós estamos aqui para guerrear, para atender o teu chamado, de sem depender. Se alguém não quer ir com a gente vai. Ah, minha mulher não quer ir, eu sou responsável, eu me responsabilizo, eu vou orar por eles, eu vou jejuar por eles, eu vou ler a Bíblia por eles, eu vou acreditar, vou crer por eles, até que o Senhor o toque e eles possam vir também, para juntos guerrearmos contra o inimigo. Nós abençoamos essa noite, abençoamos essa palavra, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa nos edificar a cada dia até a estatura do varão perfeito. Em Cristo Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém? O amor do Pai, a graça maravilhosa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre, em todo lugar, e a igreja diz: amém.